Olá, estamos... Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no programa Mulher Litoral na TV Guaratuba. Sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Como que passaram a semana? Estamos aqui com uma convidada linda e maravilhosa, que eu sou apaixonada por ela, que ela esteve conosco semana passada e essa semana de novo vai estar com a gente para terminar aquele assunto que a gente não conseguiu terminar semana passada. E hoje vamos falar sobre relacionamentos abusivos. E aí aprofundar um pouquinho mais, né? Então seja bem-vinda, Lourdes Melo, que é hoje a nossa psicóloga, a nossa mestra, que está aqui dando um pouco do seu tempo, para compartilhar conosco e também para nos ajudar. Eu já vou pedir para vocês também compartilharem a live, tá? Compartilhe, chame seus amigos, suas amigas, que é importante vocês estarem aqui conosco. Professora Lourdes, doutora Lourdes, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Querida Andresa, com a sua sabedoria, a sua competência comprovadíssima. E estamos aqui mais uma debate, que é um debate tão importante, tão pontual, mas aí tão contemporâneo, né? Para a gente conseguir avançar um pouquinho mais. Exatamente. Então vamos lá. Pessoal, como eu falei semana passada, a gente está no Outubro Lilás. E esse mês a gente fala muito, debate muito sobre relacionamentos abusivos. E ainda mais sobre essa questão que acometeu o Brasil inteiro, que foi sobre essa menina, olha só, de 10 anos, que foi violentada, que foi abusada, sexualmente por um tio. E aí ela ficou grávida, e aí gerou uma questão, assim, uma polêmica enorme, principalmente porque envolveu a questão da religião. Então foi algo assim que, nossa, que todo mundo se sensibilizou, muitos que se colocaram no lugar da criança, outros se colocaram na visão deles. Mas assim, vamos falar um pouco sobre isso. E eu trouxe também bastante questões que eu recebi durante a semana de pessoas que estão passando por situações, e aí a doutora Lourdes vai nos ajudar com essas questões, tá? Eu já vou começar com a primeira pergunta. Deixa eu alcançar aqui. Professora Lourdes, olha só, as questões que eu tenho aqui. Foram várias questões, todas elas assim, bem variadas, bem diversificadas. Eu vou começar com a primeira, tá? E aí fala sobre traumas, né? Porque todo mundo tem traumas. Será que existe alguém sem traumas? Todo mundo de alguma sorte tem algum tipo de trauma. Até aquele medo de um besouro, você tem um besourinho que não faria mal inicialmente a ninguém, mas que você tem um medo que pode ser mórbido, fóbico. Então isso revela que há uma situação mal resolvida, de recalque, de um medo grande que ficou lá guardadinho e que se somatiza assim através dos pavores e medos que ele sente. Então isso realmente são traumas. Traumas que são, de certa forma, assim, têm seus motivos inconscientes. E tem aqueles que estão bem conscientes, bem claros ainda, bem lembrados, e que continuam marcando a vida das pessoas.
De toda forma, é sempre a situação a que a pessoa foi submetida e atingiu emocionalmente, atingiu o seu ponto de equilíbrio emocional e psiquiátrico e faz com que a pessoa tenha um ou mais ou vários traumas. Tá, Só que o trauma depende muito de como a pessoa absorve, né? Porque duas pessoas podem ter passado pela mesma situação. Uma pode ter gerado um trauma muito profundo e a outra apenas levou um susto ou entendeu aquela situação e já foi resolvido. Não é isso? Ou não? Ele vem de todo jeito para qualquer pessoa. Veja, você traz à baila uma discussão que chama-se resiliência. Tem pessoas, a forma como absorver esses traumas, né? Essas situações que geram os traumas, elas variam de pessoa para pessoa, porque vai depender da quantidade de resiliência que cada um tenha naquele momento. Ninguém é resiliente. Nós estamos resilientes ou não. Você pode encontrar situações de pessoas que são extremamente equilibradas e, de repente, fazem coisas e até são capazes até de tirar a vida numa situação de resiliência muito baixa ou inexistência de resiliência naquele momento para fazer o enfrentamento das situações que podem gerar trauma. Então, isso, lógico, que vai depender, mas não depende só dessa forma de absorver as situações. Por quê? Criancinhas muito pequenas, elas podem ser traumatizadas e não tendo ainda essa capacidade desenvolvida de fazer essa análise, esse enfrentamento e absorver de forma mais profunda ou não. Essa capacidade de resiliência, ela vai se construindo ao longo da vida. Tem pessoas que desenvolvem isso mais cedo e com um grau de intensidade maior e condiciona a absorver com menor impacto. E outras têm um grau de fragilidade tão intensa ainda que não suportam muita coisa, né? Qualquer coisa pode virar um trauma. Porque são pessoas que estão tão fragilizadas e não foram assim, preparadas, não foram educadas, porque a resiliência é um processo educativo. A gente conversando com a criança, fazendo isso que você disse. A forma como a pessoa visualiza a situação, como a pessoa recebe isso, como a pessoa incorpora isso à sua estrutura psicológica, que vai fazer com que a criança desenvolva mais cedo ou mais tarde essa resiliência. Você pode conversar com a criança logo cedo e conversar sobre isso com ela e fazer com que ela compreenda que a vida é feita de frustrações, a vida é feita de dificuldades e que é preciso que a criança compreenda isso muito cedo, mas que a gente é capaz, nós somos capazes de enfrentar isso e transformar dificuldades em possibilidades. Exatamente. Isso, quando a gente considera aquelas situações mais de padrão, mais de rotina que todos estão submetidos. Tem situações que podem ser tão impactantes, como é o caso da menina, que você trouxe a discussão, né, que nós vamos ver mais adiante, e então, são violências tão profundas que a gente não tem como verificar se não houver realmente um acompanhamento, um acolhimento, fazer uma investigação bem feita para ver quais são os impactos disso na vida daquela criança. Aí são diferentes, situações diferentes, né? Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta aqui que é continuação dessa primeira, que é assim, ó. Meus pais me ensinaram que o tempo cura tudo, mas vejo que não está funcionando comigo. Né? O que é que eu devo fazer? Você pode repetir, por favor, Andressa? Meus pais me falaram que o tempo cura tudo, mas o tempo está passando e isso não está resolvendo comigo. O que realmente a pessoa deve fazer? A sabedoria popular, o senso comum, que são assim, inclusive tem os ditos populares, né, como esse que você está dizendo, e o tempo cura tudo. Depende do que seja esse tudo e depende do grau
do que você pensa que possa ser curado. Nem sempre o tempo vai curar tudo. Tem doenças físicas que o tempo não vai curar, vai precisar de tratamento. Sim. Tem doenças de ordem emocional que o tempo também não vai conseguir curar. Agora, tem situações que podem ser muito dolorosas, muito impactantes, como a perda de uma pessoa que você ama, e que o tempo realmente, ele vai lhe permitir que você vá se adaptando a essa realidade de perda, e que você não vai curar da perda, mas você vai lidar melhor com ela. O tempo realmente vai proporcionar isso. Mas tem pessoas que, mesmo com esse tempo, não conseguem, né, se curar dessas situações. Por quê? Porque as situações, às vezes, são tão invasivas que o tempo sozinho não vai dar conta disso. Vai precisar de ajuda para isso. Talvez seja o que essa pessoa esteja querendo referir, né? Quer dizer, os pais diziam isso, mas o tempo passou, está passando, e ela não consegue ficar curada desse trauma, dessa dor, dessa situação. E é interessante também que a gente precisa de apoio psicológico, né? A gente precisa procurar também um profissional, e não só pelo trauma, mas porque a gente vive num mundo que a gente recebe tanta informação de várias direções e com tantas intensidades que se faz necessário hoje em dia uma terapia que venha nos auxiliar, né, com essas dores, com esses medos. E as pessoas geralmente só procuram ajuda terapêutica quando elas estão muito mal. Então aí muitas vezes o processo de cura é muito mais lento. É verdade, é verdade. Como a gente já... Exatamente. Agora tem uma outra questão aqui que também é bem interessante que eu recebi, e ela fala assim, ó: minha filha vivenciou meu relacionamento abusivo com o pai dela. Hoje eu sou separada. É possível ela carregar algum tipo de medo ou culpa para os seus relacionamentos? Posso. Minha filha vivenciou um relacionamento abusivo com o pai dela. Hoje eu sou separada. É possível ela carregar algum tipo de medo ou alguma culpa para os seus relacionamentos? Sim, entendi. A filha, ela foi de cenários de abuso do pai contra a mãe, não é isso? Isso. Ela viu, né? Ela assistiu tudo isso. E ela pergunta, a mãe está preocupada e perguntando se isso pode prejudicar a filha e que tipos de prejuízos isso pode trazer em termos de futuro. Olha, os cenários de violência, de qualquer tipo de abuso, onde existe sofrimento observado, onde a criança observa que a mãe sofre ou o pai sofre algum tipo de abuso, sempre é muito impactante na vida da criança. Por quê? Porque como é que as crianças percebem os seus pais? Inicialmente, essa percepção deveria ser que os pais fossem os protetores, fossem realmente os heróis, né? Isso que passaria na cabeça da criança, né? Os heróis, os protetores, aqueles que estariam sempre cuidando, jamais com qualquer tipo de atitude, nem contra elas próprias e nem contra as pessoas a quem ela ama. Então, é sempre ruim uma situação dessa na vida da formação de uma criança. Por quê? Porque a criança ela vai identificar qualquer tipo de abuso, de violência, de maltrato, como algo degenerativo, como algo destrutivo. Então, não vai ser percebido de forma positiva, né? Não vai ser bem
percebido e bem recebido isso. Claro que a criança pode desenvolver alguns comportamentos, ela pode ficar isolada, ela pode ficar triste, depressiva. Isso tudo vai prejudicar o desenvolvimento da criança e, em contrapartida, o seu relacionamento com a própria família, com a sociedade de um modo geral. Então, as chances de que a criança desenvolva algum tipo de conduta social inadequada é um risco muito grande, crescente, que vai crescendo gradativamente a proporção em que ela vá assistindo, né? Que ela vá observando, que ela vá fazendo parte desse cenário. Então, claro que pode sim. Agora, o que é que os pais podem fazer? Essa mãe que está preocupada, que já não se encontra mais com esse pai, que era a pessoa que dava causa a esse sofrimento, ela deve observar o comportamento da criança, do adolescente, ver se há algo estranho, algo que chama a sua atenção. Ela tem que estar no estado de observação. E é bem verdade que se a mãe está fazendo um acompanhamento, ela está buscando assistência para ela própria, que ela também procure conversar com quem assiste, né, sobre a situação da filha, da própria filha, né, até que ponto essa criança também não precisa de ajuda, precisa de assistência, de acompanhamento. Então, pode sim, pode desenvolver sim comportamentos que chamem a atenção, que a mãe que conhece a filha sabe que não são normais que aquela pessoa, aquela personalidade manifeste aqueles tipos de comportamentos. Entendi, mas é como você falou, né? Aqueles que deveriam estar cuidando são aqueles que desprotegem. E até assim, ó, se uma família passou, mesmo que presenciou algum tipo de abuso, seja sexual, seja psicológico, né? Seja físico, eu creio assim que o melhor tratamento é para a família inteira, né? E não só para a vítima direta, né? Porque indiretamente e de um jeito assim, todos são vítimas nesse processo, né? E geralmente a ajuda, o suporte vem para aquela que é afetada diretamente, mas todos estão precisando no momento, né, daquele acolhimento, né, daquela sentir aquela segurança e trabalhar tudo aquilo que passou para não gerar realmente esse reflexo, né? Porque a criança que não é acompanhada de uma forma adequada, ela vai levar realmente isso para os relacionamentos. Quando ela for adulta, pode até repetir esse padrão, né? Isso mesmo, Andressa. Repetição e começar a se comportar, assumir aquelas características, né, inadequadas que os pais demonstraram ao longo do tempo. Exatamente. Eu tenho outra pergunta aqui, só que é uma pergunta numa vertente um pouco diferente. É sobre sexualidade, sobre sexo aqui. Com que idade eu posso conversar sobre sexo com os meus filhos? Existe uma coisa que a gente precisa realmente assim, já fazer uma pequena diferença. Sexo e sexualidade. Sexualidade é algo mais amplo, né? Uma coisa que é assim, um sistema que envolve o ser humano e diz respeito a tudo aquilo que está ligado aos sentimentos de prazer que envolve os sentidos e o próprio corpo. Então, o que vai depois se traduzindo e se transformando no que a gente poderia chamar de sexo, mas sexo no sentido já da prática, do exercício pleno dessa sexualidade. Então, a mãe, ela deve se preparar, porque não tem nada melhor para a formação dos filhos do que encontrar nos pais as pessoas com as quais ela pode contar. Eles podem contar para tirar suas dúvidas, para conhecer sobre esse tema, para compreender o que se passa em torno dessa questão da sexualidade e do sexo. Então,
Na idade exata, a gente não pode dizer, olha, tem essa idade, não. O que os pais devem perceber no filho são as necessidades que eles apresentam. Se uma criança chega para uma mãe e faz uma pergunta, qualquer que seja, que envolva a temática da sexualidade, a mãe deve responder, se sentir segura e tiver o conhecimento mínimo para isso. Se não tiver, ela pode dizer assim, olha, vamos conversar isso no outro momento e procurar se informar para saber como deve responder. E entender também que quando a criança pergunta alguma coisa, não é obrigada a gente fazer um tratado ou dar uma aula de ciência para a criança, de forma nenhuma. Por quê? Porque a criança tem um entendimento que não é um entendimento adulto, e o alcance dela tem que estar relacionado à capacidade dela de entendimento e de maturidade. Então, a gente deve responder o mínimo que a criança pergunta, sem precisar, para ser moderno, acrescentar mais nada. Uma criança pergunta assim, vou só dar um exemplo. Mamãe, por onde é que o bebezinho sai? Eu estou dizendo isso porque, como eu sou educadora, lidei bastante tempo com a sala de aula e os professores que passavam por mim, aqueles formandos, né, aqueles alunos dos cursos de pedagogia, da licenciatura, eles demonstravam muitas dificuldades em entender isso aí. E eu sempre disse que a melhor coisa é dizer a verdade. Mas a verdade, ela tem que ser polida, ela tem que ser entendida, como se diz. Então, se uma criança pergunta assim, mãe, como é que o bebê sai da barriga? Você não pode dizer assim, a gente corta a barriga para sair, isso não é verdade. Cortar a barriga é uma alternativa. É verdade. Mas o parto natural não seria assim. Mas não precisa fazer um tratado e explicar. Mas se disser que a mãe, a mulher, ela tem uma parte do corpo que está pronta para fazer o bebezinho sair, é suficiente. É isso. Se a criança pergunta, e onde é que está essa parte? Você vai dizer, olha, as mulheres têm e está entre as pernas da mulher. Se isso encerra aí, você vai observando e vai administrando como um remédio que você dá. E tem uma prescrição que, se você der uma dose, pode fazer mal ao invés de fazer bem. Então, você tem que ter essa paciência, essa sabedoria, de dizer assim, mas eu não sei responder. Você sabe. Porque você sabe fazer sexo, você sabe por onde o bebê sai, você sabe tudo. O que é que você não tem? Você não tem o preparo, por quê? Porque o tema sobre sexo e sexualidade, ele está no seu entorno, tudo que é nível de preconceitos, de medos, de uma cultura que a gente foi formado e ainda somos, numa cultura de com isso não se deve mexer. Ora, não se deve tratar sobre isso, mas se pode praticar e se deve praticar. E todo mundo gosta de fazer. Exatamente. Agora vamos continuar o resto da Isso, vamos dar uma pausinha aqui para o intervalo. Vou pedir para as pessoas que estão ouvindo, continuem aí, tá? Não saiam. E é só 1 minutinho e a gente já volta, tá? Assistência Técnica Refrigeração Dois Irmãos. Atua na área comercial, industrial e residencial desde 2001. Especializada em consertos de geladeiras, máquinas de lavar roupas, freezers, micro-ondas, câmaras frigoríficas, ar-condicionado residencial e automotivo. Oferecemos pacotes especiais para imobiliárias. Assistência Técnica Refrigeração Dois Irmãos, na Avenida Visconde de Guarapuava, número 2480, esquina com a Avenida Paraná, no Brejatuba. Fones 3443-1568
WhatsApp 99753-8985. Solicite já um orçamento sem compromisso. Vamos ver quando estiver no ar. Pronto, voltamos. Vocês estão comigo? Tem bastante comentário aqui. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? Tem, a Lucrécia, a Júlia, a Aine conosco. A Lucrécia, a Aine falou, resposta perfeita da resposta anterior. A Lucrécia falou, na realidade, tudo é muito difícil. Este momento de abuso é feito por pessoas ignorantes, falta de conhecimento, até dificuldades psicológicas, é verdade. Muitas vezes a gente não sabe com quem a gente está lidando. E quando a gente é acometido, né, numa situação tão extrema como essa, né, tão surreal, né, porque onde a empatia, o respeito, o amor parece que não está existindo nessas relações, né? Aí a gente acaba... Nossa, a gente pensa, não, tem alguma coisa errada com a pessoa, né? Com a pessoa que cometeu o abuso. Mas, enfim, a criança nunca é culpada, gente. A criança é sempre a vítima. Não existe culpado, mesmo, não existe motivo. Não existe um motivo real para mim, um motivo legal que venha culpar a criança. A criança é aquela pessoa realmente que deveria estar sendo protegida pelo adulto. E justamente é o adulto, né, que viola os direitos dela. Então não existe culpado. Né? Cabe aos adultos, mesmo cheios de seus traumas, ele tem a obrigação de proteger. Agora, tem um fato muito interessante, é que quem pratica determinados tipos de abuso, existe na sua composição emocional alguma coisa errada. Porque as pessoas, todas têm falhas, somos falhos, falíveis, cheios de limitações, com traumas, com recalques, com frustrações, mas conseguimos conviver numa sociedade buscando a melhor forma possível de se relacionar. Essas pessoas que cometem esses tipos de abusos, elas normalmente apresentam um tipo de perversidade também. Porque só quem tem a necessidade de trilhar por um caminho desse é que tem alguma coisa comprometida na sua organização emocional. Em condições normais, com todas as nossas falhas, não haveria essa necessidade. Compreendeu? Exatamente, sim. Uhum. Entre quatro paredes, o casal pode fazer o que quiser. O problema é deles. Desde que um não subjugue o outro. Uhum. Desde que haja concordância e permissão. Mas quando existe uma subjugação, existe um abuso. Então, o prazer, você pode buscá-lo das formas como o casal entender que é uma forma de complementação do relacionamento, mas com respeito ao outro. Qualquer ato que possa parecer uma subjugação e que o outro se constranja, isso está errado. É verdade, é bom ter esse parâmetro ali, né? Muito importante, Andresa. E outra coisa, quando você entender que um adulto, ele não só consegue obter satisfação sexual de uma forma única e somente daquela forma, ele busca de forma, às vezes, compulsiva, obsessiva, já está ali se observando que tem alguma coisa. Então, não é só ignorância, não é só falta de conhecimento, porque para esse tipo de comportamento não precisa de conhecimento. É verdade.
Até os animais de outras espécies, eles praticam sexo, eles reproduzem, e a ciência já mostrou que eles têm rituais, preferências, padrões comportamentais, e que eles buscam prazer também. Que existe infidelidade, existe tudo. Num grau de complexidade menor do que na espécie humana. Então, isso existe em todos os segmentos de seres vivos, né? Mas acontece que o ser humano tem um grau de complexidade maior e ele passa a ter necessidades mais sofisticadas. Exatamente. Entra onde há o perigo, né? Ultrapassar as barreiras, né? Do que é racional, do que é humano, né? Porque carne, Andresa, a carne, né? O sexo, a sexualidade, a libido, que é essa energia da sexualidade, ela é muito primitiva. E ela está muito ligada às sensações corporais. Quando ela não avança para uma dinâmica e um nível mais social, né, mais os relacionamentos de interação humana, então ela pode ficar no nível, como você disse, da irracionalidade. E aí faz com que uma pessoa seja capaz de fazer o que esse rapaz fez com a sobrinha. Quer dizer, uma criança com 4 anos, com 6 anos, né? E ele fazer essa repetição até ela ter os 10 anos de idade. E ameaçar, e fazer medos para que ela não compartilhe com outras pessoas que poderiam ajudá-la e protegê-la durante tanto tempo. Então está faltando a essa pessoa nível de consciência, de sensibilidade, de empatia, né? Aquele feeling que mostra que a pessoa precisa ter remorso com o que faz, porque abuso de incapaz. Então isso é algo muito grave, não passa apenas pela ignorância e a rudeza. Isso não passa por aí só, isso passa por um grau de incapacidade que a pessoa que faz o ato, que comete, demonstra. Não tem valor, princípio para entender ou para dizer assim, eu não posso fazer isso. Não se colocar na condição do outro. Porque existem as patologias da sexualidade. Não dá para a gente simplificar, minimizar e dizer isso é uma pessoa qualquer. Não é. Isso é uma pessoa doente. É verdade. Não é verdade? É verdade. Aí a grande questão é, como é que você trata com isso com as crianças? Hoje eu discuti em vários grupos sobre essa questão de como dizer isso para as crianças, para que elas fiquem atentas. Se você disser para uma criança que não confia em mais ninguém no mundo, você está antecipando o inferno. Sim. Uhum. A mensagem que a gente passa, né? É que ninguém é confiável, nem mesmo seu pai. Ninguém. Como é que pode? Como é que uma criança não pode confiar no pai? Então, os adultos não podem transferir para a criança a responsabilidade. Os adultos é que têm que observar o que está acontecendo. Estar atentos para o que está acontecendo. É verdade. E a responsabilidade é sempre dos pais. Eu estava também comentando, conversei muito essa semana com muitas pessoas, muitas mães, muitos pais, e eu falei, a responsabilidade é 50% do pai, 50% da mãe. Mesmo que o pai não seja presente, ele tem responsabilidade. Com certeza. Porque não está presente, não redime de responsabilidade. Isso. Nada vai excluir dos pais
a responsabilidade que eles têm sobre os filhos. Agora, a sociedade, de um modo geral, ela também tem que proteger as crianças, né? Exato. Aí a gente tem que estar atento. Para o quê? Ora, se você vê uma criança que está sob risco de algum fato que esteja envolvendo ela, você tem que, de alguma forma, chamar atenção para aquilo, né? Chama, assim. Às vezes tem pessoas que estão conversando numa praia e a criança pequena, ela é muito rápida em sair de perto dos pais, dos adultos. Você observa, você tem que fazer, ó, fulano, ó, a criança está indo. Então, isso é uma forma também que a sociedade tem de contribuir, colaborar para que todos sejam responsáveis pelos menores, pelas crianças. Eu estou dizendo uma coisa bem simples, né? Porque isso pode ir até o quê? As situações em que tem que se denunciar. Sim. Uhum. Não se calar, né? Não ter medo. Não é? Nas escolas, quantas vezes as crianças chegam na escola marcadas, machucadas. Aquelas crianças começam a ficar quietinhas lá no canto, não quer se envolver com ninguém. Tem alguma coisa errada, né? Aí os professores, não é uma tarefa fácil para os professores, mas o professor, ele é extremamente sensível. Então ele tem que estar com um olhar e desconfiar de alguma coisa que ajuda nele chegar e abordar. Não é a criança para saber, não, é buscar ajuda mesmo. Olha, tem uma criança, que tem um psicólogo, tem um psicólogo na escola, um coordenador, alguém que dá um tipo de assistência. Olha, tem uma criança que eu estou achando o comportamento dela estranho, vamos observar mais, a gente pode ajudar, como fazer. Exatamente. Deixa eu ler aqui uns comentários que estão vindo. A Edivânia, oi Edivânia. Toda semana um tema muito pertinente e sempre com falas muito esclarecedoras. Obrigada, Edivânia, pelo comentário. Falou também, muito bom esse programa Mulher Litoral. A gente está aqui para ajudar vocês. A Lucrécia falou, ó, às vezes eu acho que as pessoas não têm o conhecimento da força de Deus. Eu acho que muitas vezes elas se colocam superior, né? Elas não têm medo, não pensam muitas vezes nas consequências quando cometem um ato assim tão desumano assim. A Aine falou, ó, na verdade o abusador, seja em qual relação foi, se aproveita de alguma fragilidade que o outro tem, quer seja inocência, dependência financeira, dependência emocional. É verdade, o abusador ele sempre vai mexer no seu ponto fraco. Sempre vai mexer porque o abusador, ele vai realmente se aproveitar da fragilidade do outro, né? Para atemorizar e fazer com que o outro fique refém da vontade dele. Isso é um dos pontos que o abusador se utiliza, né, nos artifícios, para que ele consiga manter aquela pessoa sob o seu jugo. Por isso que o abusador da menina passou tantos anos repetindo o comportamento e ela não conseguia compartilhar com ninguém. E aí os pais não tiveram aquele olhar, né, de observar o comportamento. Infelizmente, assim, infelizmente. Mas os pais, eles têm sim como evitar, né? A melhor maneira é conversar. É entender os sentimentos dos filhos, o porquê daquela tristeza, o porquê daquela raiva, o porquê muitas vezes daquele comportamento até agressivo com o irmão, com o animalzinho de estimação às vezes. Observar a criança brincando, porque às vezes no brincar, até com a boneca, ela se mostra agressiva, ou ela faz alguns gestos ali que não condiz com a idade dela, com a vivência dela ali com os pais. Então, assim, tudo é observação, tudo é você ficar atento. Verdade. Aí uma pessoa hoje me dizia o seguinte, André, os pais têm que estar perto. Eu digo, e quando os pais não podem estar perto? Os pais precisam trabalhar. São eles que vão sustentar a família. Muitas vezes eles têm que deixar com outras pessoas para cuidar.
muitas vezes na própria escola, né? Sempre vai acontecer em algum lugar e você não consegue controlar absolutamente a situação, mas você pode buscar algum artifício para tentar perceber alguma coisa. É como você disse, você tem que observar o comportamento da criança. Se tem alguém na escola fazendo alguma coisa com ela que ela tenha medo, esteja sofrendo, ela não vai querer ir para a escola, ela vai começar a adoecer, ela vai começar a chorar, dizendo que está se sentindo bem, não quer mais ir para aquele lugar. Então, os pais têm que estar atentos a isso. É sempre, Lembra de um caso, Andressa? Um caso que eu estudei, que a criança, ela não queria ir mais para a escola. E um dia a gente, no estudo, era um caso de estudo clínico, nós descobrimos, um grupo de estudo, descobrimos que a mãe estava com medo que a criança descobrisse um fato que envolvia no nascimento da criança, e nós orientamos que ela, ao invés de ela ficar cercando, ela dissesse a verdade. A criança não queria mais ir para a escola, ela tinha medo de tudo. Isso acontece muito quando crianças que são adotadas e os pais têm medo de que elas descubram que são adotadas e deixem de amá-los por isso. Então, é sempre a melhor forma de você chegar perto dessas questões polêmicas, é você dizer a verdade. Não tem como você lidar com essas situações da vida, elas fazem parte da vida. E ninguém sabe o que é que nos aguarda, né? Que aguarda os filhos. Então, a gente tem que estar, assim, mais ou menos disposto a fazer esse enfrentamento e esse diálogos. Pensar sobre as questões que são mais polêmicas, que extrapolam aqueles padrões sociais que se espera, né? Espera que tudo dê certo na vida. Nem sempre as coisas dão certo como a gente exatamente. espera. Mas assim, mesmo que... Sim. Mas mesmo que não dê certo, mesmo que não saia como planejado, a gente sempre vai ter uma nova chance, porque Deus sempre nos dá uma nova chance. Então, o que a gente tem que se apegar é que sempre vai ter uma oportunidade para melhorar e para alcançar algo muito melhor. Algo sempre. Então, assim, independente do trauma, independente da situação, independente da dificuldade, a gente tem que olhar para frente e seguir em frente. Né? Não paralisar por conta disso. É verdade. E muitas vezes a gente não consegue sozinho compreender isso, mas são programas como o seu, são pessoas como você, tantas outras pessoas que estão preocupadas em ajudar as pessoas, que faz com que os olhos abram e que se enxerguem essas possibilidades. E aí, mudar a vida é uma questão de mudar atitudes e tomar decisões. Então, a gente decide não só por nós, mas decidimos pelos nossos filhos, quando eles dependem de nós, são incapazes para isso. Né? Então, essas questões todas se discutem, se debatem em relação ao aborto, né? Há uma grande discussão em relação a tá certo, não importa. Em torno disso tudo, o que é mais importante é a vida da pessoa. É, verdade. A vida daquela pessoa que está sendo vítima de um tipo de abuso, ou de vários. Esse olhar que a gente tem que estar muito atento para ajudar aquela pessoa que é a vítima, né? Não importa o que as grandes teorias ou as pessoas pensem a respeito, importa o que aquela pessoa está sofrendo, está sentindo. O que é que a gente pode fazer e dizer para que ela consiga sair dessas... Ela melhorar a possibilidade e junto com o tempo, aquele tempo
que a nossa amiga aí falou, né? E vai junto com outros movimentos, fazer com que a gente saia desse buraco e saia com uma nova vida. Exatamente. Então, assim, sempre é uma nova chance. E, gente, ó, acolham, tá? Aquela pessoa que chega desesperada, pedindo ajuda, de alguma forma ela não tá legal, acolha, não julgue. A melhor maneira da gente ajudar é quando a gente não julga a situação, a gente entende e acolhe. Porque a gente dá aquele voto de confiança, porque a pessoa só vai contar a sua dor quando ela confiar. Né? Quando ela entender que aquele ambiente ali é acolhedor e que ela vai poder se abrir. Então, assim, ajudem, tá? Sem julgamento. E não faz parte da nossa função julgar. Então é isso. Gente, vamos encerrar por aqui essa live. Foi maravilhosa. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas se Deus quiser, semana que vem já vamos estar tudo ok, né? Um beijo para vocês. Muito obrigada por estarem conosco. E mais uma vez eu quero agradecer, porque você foi maravilhosa nas suas colocações e nos ajudou muito, muito mesmo. Ok. Muito obrigada também. Fico muito feliz com isso. Estou à disposição sempre que achar que eu posso contribuir. Ai, que bom. Vou chamar mais vezes, sim. Pessoal, beijo para vocês. Uma boa noite e até semana que vem.